Olá, meu irmão, minha irmã. Um dia desses, um dia desses, uma grande contenda, uma grande luta se levantou dentro da casa de um irmão meu, irmão, filho da minha mãe. E ele me contou que o filho, de apenas 15 anos, ele se declarou homossexual. Ele se declarou gay. Esse é um assunto delicado, um assunto que a maioria de nós, da nossa geração, da nossa criação, principalmente no meio das pessoas religiosas, né? É um assunto extremamente terrível, polêmico e difícil de lidar. Mas, na casa do meu irmão, quando o menino de 15 anos se declarou homossexual, houve uma grande guerra ali dentro da casa. O meu irmão, a princípio, porque ele é da minha geração, ele me disse: eu não sei o que eu faço, tem horas que eu tenho vontade de matá-lo. Eu não sei o que fazer. É uma situação que muitos pais não sabem o que fazer. Nós não estamos preparados para essa situação. A nossa cultura não nos preparou para essa situação, muito pelo contrário. Nós fomos criados dentro de uma cultura extremamente preconceituosa e incapacitada. Nós fomos incapacitados a lidar com essa situação. Existia, sim, um ensino preconceituoso, de negação, de exclusão, de tratarmos as pessoas que se declarassem homossexuais, nós tínhamos que tratar como leprosos, como o povo de Israel sempre tratou as pessoas que padeciam desse mal terrível, né? Que era a lepra. Eles simplesmente excluíam da sociedade, né? Tiravam da cidade e eles eram obrigados a viver longe. E as pessoas não conviviam, não tocavam, não faziam negócios, eles eram marginalizados. Da mesma forma, o sistema religioso, ele marginaliza, ele exclui. Tem um trecho no Velho Testamento que um determinado rei, ele diz encontrar, esse daí foi o que escreveu a Bíblia. As pessoas não se dão conta disso. Mas o Antigo Testamento foi escrito por ele. Então ele diz que encontrou, muito apropriado isso, né? Ele encontrou as escrituras perdidas. E ali ele e os especialistas em escrita começaram a escrever toda a escritura, utilizando parte do que pertencia à cultura do povo, porque todo o povo de Israel era analfabeto, isso era uma regra, ninguém escrevia, ninguém lia. A crença, a fé era transmitida de pai para filho, principalmente de avós para netos, né? Então era tudo verbal. Mas esse rei, ele diz que encontrou lá e começou a escrever, então ele dominou as leis, ele e os especialistas dele. E uma das coisas que diz nas escrituras que ele fez foi pegar todos os jovens alegres, ele denomina dessa forma, né? Os jovens alegres, e excluiu como leprosos, tirou da cidade. Então, a cultura religiosa, ela é discriminatória, ela exclui, ela marginaliza esse tipo de procedimento, né, que é a homossexualidade. Nós somos frutos, nós somos cria, nós somos resultado desse tipo de educação
desse tipo de doutrinação. Então, meu irmão, minha irmã, para nós lidarmos com essa situação, principalmente quando acontece na casa dos outros, é automático. Vem o preconceito, a discriminação, a exclusão. E muitos dentro da sua própria casa, no automático, por uma questão de peso cultural. Então, meu jovem, um jovem ou uma jovem que estiver ouvindo isso, eu espero que você entenda que às vezes os teus pais tomam atitudes que não vêm do coração. Eles são mortificados. Não é certo. Não estou tentando justificar as atitudes erradas, mas para que você entenda e possa trabalhar melhor com essa questão. Que os seus pais às vezes tomam atitudes na ignorância e fruto da doutrinação que sofreu ao longo dos anos. Então o teu pai foi construído nesta base. É o alicerce dele, é esta cultura discriminatória, essa cultura preconceituosa. Para ele agir diferente, para o teu pai e tua mãe agir diferente, ele vai ter que brigar, destruir parte da sua própria estrutura. Mas tem muitos pais e muitas mães que por amor, e o amor, a própria Escritura já diz, ele supera tudo, ele resolve tudo. Então, por amor, o amor que vai dentro do coração, o pai e a mãe vai contra tudo e vai contra todos, mas ele protege o seu filho, a sua filha. O que tem o seu filho, sua filha? Ele tem uma inclinação sexual diferente do padrão, e não só do padrão, do que é natural. Porque a natureza, via de regra, assim, na sua quase totalidade, ela é construída e a sua manutenção é dada através dessa figura de macho e fêmea, que através também da copulação, né, do ato sexual, vai criando novas criaturas da sua espécie. Então, a natureza, ela impõe essa condição que macho e fêmea, né, construa novas criaturas, gere novas criaturas, né? Então, nós podemos dizer que qualquer inclinação sexual que difere do que é natural, né? Então é uma inclinação não natural. Então não é só uma questão, né, dos conceitos morais, né, de uma sociedade. É também uma questão do que é natural. Mas até dentro da natureza existem as exceções. E os animais não são dotados de preconceito e nem se submetem, né, a uma carga cultural, né, a uma carga cultural que criou um conceito moral, né? Eu espero estar me fazendo entender, não quero complicar aqui, mas os pais atuais, assim, da minha idade, da minha faixa etária, nós agimos muito, né, estruturados na cultura que nós recebemos, na doutrinação que nós recebemos, e muitos pais não têm a capacidade nem treinamento para lidar com as exceções. Mas as exceções é verdade. E não precisa ser discriminado, marginalizado, mas precisa haver em nós um entendimento que não nos foi dado. Então, nós temos que aprender a lidar com o novo. Não se pode aceitar
que a exceção vire regra, de forma nenhuma. Existe uma corrente hoje, uma corrente de doutrinação que tenta subverter valores, subverter a ordem natural das coisas, e isso ainda é inadmissível. Mas também é inadmissível que nós sejamos preconceituosos, né? Sejamos assim rígidos e não possamos ter esclarecimentos, entendimento de coisas que também acabam sendo naturais. Não é natural na sua grande maioria, mas pertence a uma exceção natural. Então, meu irmão, minha irmã, seguindo essa linha de raciocínio, nós podemos até dizer que certas inclinações são naturais dentro de uma minoria, de uma exceção. A maioria, vamos colocar aí 90%, tem uma inclinação que vai gerar novas criaturas, né? Que é o macho e fêmea. Mas existem as exceções e nós temos que lidar com essas exceções de uma forma apropriada. Nós temos que aprender a entender que isso existe. E nós temos que entender que isso não é uma doença para que se exclua essas pessoas e que para que também que não se aceite essas pessoas. Meu irmão e minha irmã, ninguém escolhe ser exceção. Ninguém. É tão mais fácil pertencer à maioria. Nós podemos ver aí no sistema religioso, é tão mais fácil defender a maioria. Homens covardes criam canais para defender a instituição, porque é tão mais fácil. Tanta gente bate palma para quem defende a maioria. Defender a minoria é difícil. Mas nós não estamos aqui nem para defender a minoria, nem a maioria. Nós estamos aqui para defender a verdade. Mas tratando-se desse assunto, homossexualidade, nós temos que entender que isso faz parte, sim, da vida. Faz parte, sim, do ser humano. E nós temos que aprender a lidar. Nós temos que aprender a apoiar, a respeitar, a dar amparo para pessoas que têm que viver dentro de um contexto de minoria. E por uma questão social, por uma questão de uma moralidade que foi criada assim, baseada assim, não na inteligência, mas no que era cômodo, no que era mais aceitável, ou seja, baseado no conceito de maioria. Parece aí que foi baseado dentro de uma democracia, o que a maioria quer, então todos vão ter que fazer. Mas, meu irmão, minha irmã, as coisas não podem ter essa rigidez. Nós temos que entender que não é porque homens do passado não souberam lidar com isso, e nós também não podemos aprender a lidar com isso. Dentro da casa do meu irmão, que eu coloquei como exemplo, meu irmão estava em um conflito interno terrível. A sociedade diz que eu não devo aceitar, a minha criação religiosa diz que eu não devo aceitar. Muitos pais até botam os filhos fora de casa, as filhas fora de casa. Coitados dessas crianças que foram colocadas fora de casa porque tinham uma inclinação que pertence a uma minoria, a uma exceção. A minha cunhada não aceitou. Ela falou que eu gerei um filho homem, eu não gerei um filho transgênico, ou seja lá qual for a classificação que ela deu. Mas a guerra se instalou na casa do meu irmão. E nessa guerra toda, para os meus irmãos e as minhas irmãs entender como isso é grave quando as pessoas não foram capacitadas
para entender as exceções. Eles acabaram se separando, já faz, acredito que 1 mês, que eles se separaram. O meu irmão, pelo amor que tem dentro do coração, superou todas as angústias e aceitou o filho. E o menino hoje está morando, né, num apartamento separado com o meu irmão. E a mãe, ainda com muita dificuldade, né, aos poucos está aceitando também o filho. Mas meu irmão aceitou com mais facilidade. Mas houve... Aí o lar foi desestruturado porque eles não conseguiram responder à sociedade com o lar padrão. Não conseguiram lidar com a exceção. Meu irmão, minha irmã, então eu vou dizer, eu sou um homem que ama a Deus acima de todas as coisas. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. O vídeo que eu gravei hoje, na quinta-feira, fala a respeito disso. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não discriminava a mulher. O povo judeu colocava a mulher ao nível de quase um animal, sem direito a nada. O povo judeu discriminava também os homens e mulheres com inclinação sexual diferente. Mas isso era o povo judeu, que vivia debaixo de uma lei, e geralmente homens que ensinavam as leis. Mas Jesus Cristo veio para mudar essas questões. E Jesus Cristo nos ensina que homem e mulher são iguais. Homem e mulher têm a mesma importância perante Deus. E socialmente deveria ser assim também. Mas a sociedade vive debaixo de uma cultura, né, moralista, uma cultura muito confortável para os homens. Quantas pessoas se escondem, né? Quantas pessoas não podem demonstrar o que verdadeiramente são para poder mostrar, para poder entregar à sociedade uma imagem hipócrita e falsa. Como é que nós podemos, meu irmão, minha irmã, defender a verdade se nós enganamos as pessoas? Se um homem que tem inclinação sexual diferente, ele se casa enganando uma mulher, fingindo ser homem. E aí nós teremos um casamento terrível, um casamento de dor, de sofrimento. Como é que uma mulher que tem uma inclinação sexual diferente finge ser uma mulher para um homem, se casa com ele e jamais vai conseguir entregar para ele o que uma mulher que tem inclinação natural para ser uma mulher fêmea poderia entregar a esse homem? Por quê? Porque não vive a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, defender a verdade é que cada um possa viver segundo a sua inclinação, dentro do respeito. Não é para sair por aí afrontando a sociedade. Nem o homem e a mulher, eu penso desta forma, nem o homem e a mulher têm que ficar assim, publicamente, mostrando afetos. Tem coisas que pertencem à nossa intimidade. Mas a verdade tem que ser mostrada e respeitada. Então, meu irmão, minha irmã, se teu filho tem uma inclinação sexual diferente, não se deixe estar aprisionado pela doutrinação e pela educação que você recebeu. Use o coração, use o amor e saiba que nós temos que aceitar nossos filhos conforme o que eles são. Se teu filho tem uma inclinação sexual diferente da maioria, não é que não seja natural. Faz parte de uma exceção que até no mundo animal é observada. Mas respeite teu filho, acolha, não bote na rua,
Respeite. Isso é só uma questão de uma inclinação sexual. Mas intelectualmente, ele, a mulher, o homem macho, a mulher fêmea, ou o homem que não quer, não tem inclinação para ser macho, ou a mulher que não tem inclinação para ser fêmea, mas intelectualmente somos todos com a mesma capacidade. Perante Deus nós somos todos igual. Olha, o que o irmão Daniel hoje está dizendo, né? Meu irmão, deixe que Deus julgue. Ser homossexual é pecado. Deixe que Deus julgue. Deus é que sabe o que está no coração de cada um. Existem homens que são perversos, homens que são verdadeiros pecadores. E existem homossexuais que não cometem nenhum pecado. Agem segundo a sua inclinação sexual, mas são pessoas nobres, honradas, não são depravados. É claro que uma grande parte, por ser marginalizado, por ser excluído, ele se sente excluído, ele se sente menor. Ele fala assim: eu não valho nada, eu sou uma porcaria, eu nasci com defeito, eu nasci doente. Meu irmão, minha irmã, se você está nessa condição, não pense dessa forma. Não é porque a sociedade às vezes é excludente, é uma sociedade preconceituosa que você é menor perante Deus. Não. Você perante Deus tem o mesmo valor, porque o que vai ter a salvação é tua alma. Você pode ser, sim, um homossexual pecador ou não. É um assunto delicado, né? É um assunto terrível, mas a verdade, ela tem que ser defendida. Meu irmão, minha irmã, mas esse vídeo é para você. Se você tem um filho nessa condição, não abandone. E nem trate diferente. Aprenda que a exceção faz parte, sim. Porque toda regra tem a sua exceção. E ela está dentro de um contexto. Dentro. E Deus tudo sabe, Deus tudo preveu. Deus não vai pedir para que a mulher seja homem. Ele nem vai pedir para que o homem seja mulher. E nem vai pedir para aquele que não tem uma inclinação para ser homem, que ele seja um homem. Não, tem muitos que estão nessa condição, estão na mentira, enganando. Sejamos todos nós o que somos. Nós somos o que somos e não o que queremos ser. Nós somos o que somos e não o que a sociedade quer determinar que nós somos. Vamos defender a verdade dentro do respeito, dentro do que é moral perante Deus. Vamos ser pessoas do bem que fazem o bem. Então, meu irmão, minha irmã, se tua filha te convidou para o casamento dela, e ela vai se unir a uma mulher, numa cerimônia lá, vai, esteja junto, apoie tua filha, teu filho, mostre que você tem um coração. Mostra que você conhece a verdade e que você defende a verdade. É claro, meu irmão, minha irmã, que se teu filho é um assassino, se teu filho é um ladrão, se teu filho é um corrupto, se teu filho é um mercenário, ou seja, se teu filho ou filha estiver fazendo mal para outra pessoa, não defenda, não compactue, de forma alguma, porque você estará contra a verdadeira vontade de Deus, que é o amor e a bondade e a misericórdia. Meu irmão, minha irmã, estar no caminho de Deus vai além de estar segundo o sistema religioso. Estar no caminho de Deus é estar na verdade, no amor e na misericórdia.
Então, se teu filho não faz mal para ninguém, apoie-o. Se a tua filha não está fazendo mal para ninguém, apoie ela também. Esta é a mensagem. E meu irmão, minha irmã, se você está nessa situação e não entendeu direito a mensagem e precisar de mais algum conselho nesta área e sentir que eu posso te ajudar de alguma forma, pode entrar em contato pelo WhatsApp ou por e-mail. Eu terei prazer, meu irmão, minha irmã, em falar contigo, ou até mesmo com um jovem ou uma jovem que esteja nessa condição de precisar, às vezes, de um conselho, de um apoio. Pode entrar em contato comigo, porque eu, acima de tudo, sou um servo do Deus vivo, não do Deus religioso. Eu sou um seguidor de Cristo e não um cristão do cristianismo religioso. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus.